programa de hoje eu vou falar com Juliana Pellegrinelli, que é psicóloga especializada em psicologia hospitalar, leitura biológica e também psicologia organizacional. Como vai, Juliana? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e poder esclarecer e dar algumas sugestões, né, para os nossos telespectadores. Eu gostaria de saber, Juliana, você é uma psicóloga, né, com 3 especializações, mas fala pra gente sobre a psicologia, né? Qual a importância desse profissional hoje na área da saúde, que a gente vê assim, existe muitos tabus com relação a procurar um psicólogo, mas eu sei que a atuação dele, o papel desse profissional é muito importante para a sociedade. Então, a psicologia, ela de uma certa forma, ainda ela é uma profissão nova, né? Nós temos 50 anos, né, de exercício da psicologia no Brasil, né? E cada vez mais ela vem, antes era somente para pessoas da alta sociedade que tinham contato com a terapia, né? E com o passar do tempo foi conseguindo quebrar esses tabus e ver que a psicologia ela é importante em todos os aspectos, né? E é por isso que hoje nós temos a psicologia em vários lugares, né? A psicologia do esporte, do trabalho, hospitalar, nas escolas, né? Porque cada vez mais a gente vê que o ser humano precisa, né? É uma questão de saúde, né, da população. E eu percebo, Juliana, que hoje em dia a sociedade está mais propensa a buscar ajuda desse profissional. Por exemplo, eu tenho uma amiga em Carapó, que ela é psicóloga e de vez em quando ela vem para Dourados, né? Acho que a cada 15 dias, com uma sessão com um psicólogo. Se ela é psicóloga, eu fico pensando por que fazer uma aula, né, ter um horário lá com a psicóloga? É porque nós também precisamos, né, trabalhar com as nossas questões, né? Nós precisamos estar bem conosco para poder dar suporte para a pessoa, né? Justamente porque se a pessoa ela vem com um determinado problema e você se identifica com o problema dela, isso pode tornar um sofrimento, né? E pode não ter um bom resultado para o paciente. Então também nós precisamos trabalhar as nossas questões, né? E para a gente poder estar bem e atender as pessoas, né? Tá certo. E na verdade, com a correria do dia a dia, com a vida desregrada das pessoas, né? Eu penso assim, essa questão, né, que segundo dados do IBGE, a ansiedade, a depressão vai ser uma das doenças que mais vai matar nesse século que a gente está vivendo. Então eu acho que a ajuda desse profissional tem tudo a contribuir para que a pessoa saia de um quadro depressivo. Uhum. Como você falou, a depressão é uma das doenças que mais vai incapacitar o ser humano, né, nos anos que estão por vir, né, justamente pelo estilo de vida, pela forma de vida que nós estamos vivendo, né. Então, já passou aquele tempo, né, de dizer que só vai no psicólogo pessoas que são loucas, né, ditas loucas, né. Todos nós precisamos, é uma questão de saúde, né, pelo estilo de vida, pela forma de vida que nós levamos, né. Então sempre é bom a pessoa ela poder passar por um psicólogo ou, né, para que ela tenha um suporte, para que ela consiga, né, buscar sempre mais o equilíbrio, né, justamente pelo um estresse excessivo, por uma cobrança excessiva, né. Então é sempre importante estar buscando. E até de forma preventiva, né? Como uma forma preventiva. Porque eu analiso assim, se a pessoa deixa o quadro ficar pior, aí sim, às vezes é o caso até de entrar com medicação, mas de forma preventiva, o ideal é que a pessoa procure um profissional de psicologia de quanto em quanto tempo? Uma vez por semana, 2 ou uma vez por mês? Então, aí vai depender da avaliação que o psicólogo faz, né? Você vai e busca um profissional. Esse profissional ele vai estar fazendo uma entrevista, vai estar perguntando para você, então ele vai estar avaliando qual que é a necessidade, né? Tem pessoas que precisam uma vez por semana, tem pessoas que precisam 2, né, em casos mais extremos, né? Mas então vai de acordo com o profissional dele avaliar e ver o quanto isso é importante para você.
semanalmente, quinzenalmente, né? Então vai, né, de cada profissional. E de cada caso também. E de cada caso. Tá certo. Bom, eu estou conversando com a Juliana Pellegrinelli, que é psicóloga, e agora a gente vai conhecer os nossos apoiadores, mas eu volto rapidinho. E para você que chegou agora, ligou a sua TV e está assistindo ao programa Saúde e Bem-Estar, então eu estou conversando com a Juliana Pellegrinelli, que é psicóloga, e uma das especializações dela é leitura biológica. Juliana, o que é essa especialização? Para que serve? Então, a leitura biológica, ela vem como um tratamento alternativo, né? Às vezes o indivíduo ele já passou por diversos tratamentos e ele não consegue descobrir, né, o porquê da dor de estômago dele e ele não tem nada, porquê da dor de garganta ou de uma rinite alérgica e cabeça, enxaqueca, por que ele tem, já fez todos os tratamentos e não tem nada, né? Isso com certeza está ligado ao emocional, em algum momento da vida dele, né? Então a leitura biológica, eu consigo trazer do inconsciente dele para o consciente o porquê que ele tem esse problema de saúde, né? Então é através de uma sessão, né? A gente faz toda uma investigação, tem toda uma técnica, né? E eu trago do inconsciente dele para o consciente o porquê desses problemas de saúde dele. Só para eu entender então, e talvez o telespectador esteja com a mesma dúvida. Sim. Essa leitura biológica é feita através de testes, de umas técnicas, né, que você como profissional vai aplicar, e aí vai chegar a um diagnóstico. Bom, a pessoa tem uma dor de cabeça por conta de um emocional assim assado, e a partir daí começa um tratamento. A partir daí eu coloco para ele, né, o que pode ajudar ele, né? Entendi. O que vai ajudar ele, né? E aí cabe a ele, é uma decisão dele, né? Mas e você faz aquele acompanhamento periódico para ver se o paciente está seguindo, né, as dicas que você deu? Na leitura biológica, sim, a gente dá 40 dias, que é para a pessoa, esse período, ela pensar, ela refletir, né? E aí a gente chama, se ela tiver necessidade, ela pode ligar antes, né? Se ela vê uma necessidade, se ela vê que ela tá mal, que ela não, né? Ela pode estar ligando antes, mas por ser uma técnica que mexe muito, né? Então, a gente sempre dá geralmente uns 40 dias. E na verdade, nesse período, a pessoa vai fazer aquilo que você orientou que ela fizesse, né? Sim. E depois, no retorno, você faz novamente essa leitura biológica? Se persistir, a gente pode, né? Fazer, sim. Mas não tem necessidade. Senão dá pra gente tá conversando com a pessoa, porque às vezes o que traz nela é um maior medo, uma maior insegurança, né? Até porque são tratamentos alternativos, então é algo novo, né? É algo novo. Hoje a gente visualiza mais o tradicional, né? Então, geralmente a pessoa que busca de uma certa forma, ela já está num sofrimento há muito tempo. É verdade. Ela já tentou todos os recursos, né? Para daí, porque é aquilo que a gente fala, é novo, as pessoas têm medo, né? Mas aí nesse caso não entra medicação, né, Juliana? Não entra medicação. É tudo à base de uma conversa. Na base de uma conversa, tem as técnicas, né? Tudo, não tem medicação, o paciente está o tempo todo consciente, não tem nada de, né? Não é uma regressão, não é uma hipnose, não, né? A gente está o tempo todo com o paciente consciente. Eu imagino, deixa eu ver se eu entendi bem o que você colocou. Eu estive lendo esses dias um livro, Augusto Cury, tinha fugido o nome. Um dos livros dele que fala que a maioria das pessoas vão ter depressão também, por esse quadro ansiolítico, né, que elas vivem. E ele alerta a população para a síndrome do pensamento acelerado, né, que a maioria das pessoas tem.
Então, e nesse livro ele dá algumas dicas, né, para a pessoa desacelerar o pensamento. Porque o que acontece? A pessoa trabalha o dia todo, vai para casa ao invés de descansar. Às vezes ela está até diferente de uma televisão para relaxar um pouco, mas na verdade ela está pensando naquilo que não fez, naquilo que tem que fazer no dia seguinte, né? E essa é a síndrome do pensamento acelerado, segundo ele, é o mal do século. E as pessoas não conseguem se libertar. Então ele dá algumas técnicas. Olha, quando você estiver nesse quadro, você tem que comandar a sua mente para ela desacelerar. Então ele dá umas técnicas, é super interessante o livro. Eu imagino então que essa medicina alternativa na área da psicologia seria dessa forma então. Sim, são técnicas, né, que a gente tem, ferramentas, né, que a gente consegue trazer para o paciente, mostrar, né, o porquê que está acontecendo isso, né, e se ele fala que, se ele realmente confirma, não, realmente é isso, né, então daí nós vamos trabalhar com o que ele pode trabalhar, né, aí a gente pensa em técnicas de relaxamento, né, em técnicas de... Porque o nosso cérebro, ele tem um potencial imenso, né? É verdade. Então, eu posso estar aqui com você, conversando com você e pensando em outras coisas, né? Então, não tem, é a única ferramenta, é o único, né, órgão que a gente não tem controle sobre ele, né? Porque não tem como, né? Então, trabalhar com a mente do ser humano, né? É complicado, né? É complexo, né? Então, existem as técnicas, né? Né, os relaxamentos que nós temos, né, que dentro da psicologia que a gente tem, que é justamente para ajudar a pessoa a conseguir trabalhar, né, com esse sofrimento que ela tem, né, de não parar, né, ir para casa, às vezes está pensando no trabalho, pensando no que vai fazer amanhã, se vai conseguir cumprir metas, né, tem toda essa pressão que hoje o ser humano vive em cima de metas, né, então são técnicas que ajudam a pessoa no momento que ela tem, mesmo que seja 5 minutos, ela consiga, né, pelo menos descansar um pouquinho. É verdade, e tem pessoas até que recomendam, né, aquela técnica da yoga, diz que traz um bom resultado, né? Sim, é um ótimo resultado, consegue trabalhar bastante, né, o equilíbrio, né, emocional da pessoa, né? Agora, Juliana, já ia te chamando de Luciana. Juliana, você fez 3 especializações, né? Uma delas na USP. Qual foi que você fez na USP? Eu fiz psicologia hospitalar. Psicologia hospitalar. E para quem não sabe, o que é psicologia hospitalar? A psicologia hospitalar, ela vem, né, como um suporte para o paciente quando ele está hospitalizado, né? Quando ele está hospitalizado, gera muitas inseguranças, medo, né? O medo da morte, né? Porque acho que deve ser o principal, um contato muito grande que a pessoa tem com a morte, né? O que eu tenho, né? Hoje o que a gente tem mais de precioso é a saúde, né? Então, quando a pessoa ela está hospitalizada, gera uma série de transtornos, de ansiedade, de pânico, de fobia, estresse, né? Então, a psicologia ela vem para dar um suporte para esse paciente, né? Então, o paciente ele está hospitalizado, o médico percebe alguma alteração, né, que foge do quadro do paciente, né? Então é solicitado o psicólogo, que é para dar esse suporte para o paciente, né? Então esse paciente ele vai ter um suporte psicológico dentro da hospitalização. Se vê que necessário, se ele sai do hospital e ele continua, então daí é encaminhado para um psicólogo na clínica, né? A psicologia hospitalar, o paciente ele funciona com um atendimento ali naquele momento. A não ser pacientes de oncologia, pacientes de renal crônico, né? Geralmente na instituição tem. Né? E aquelas pessoas também que perdem algum órgão, né? Por exemplo, amputou uma perna, um braço. Queimados, né? Pacientes queimados, amputados, né? Gera, né, a alteração da imagem corporal, né? Precisa de um tratamento. Que legal, né? Até porque quando a doença chega, ninguém espera, né, por ela. Sim. E ela chega, desarruma a vida da pessoa. A pessoa pensa, não posso ficar doente porque eu tenho tantas coisas para fazer, a empresa para cuidar, os filhos. Mas a doença chegou, e aí como que ela vai lidar com aquela situação, né? Tem pessoas que realmente precisam, eu imagino. Sim. Agora, aqui em Dourados, Juliana, é comum os hospitais adotarem esse profissional?
Não, né? Hoje em Dourados tem mais, né, no hospital, no HU. Que né? bom que o HU tem, O HU né? tem, porque Já tem por uma ser visão um hospital diferente, né? escola, né? Uhum. Então tem um profissional, eles passam por acompanhamento, né? Nos hospitais, geralmente eles chamam mais, né? Podem ter, às vezes, algum profissional ali, né? Mas às vezes eles acabam, né, ligando. Você tem um contato com algum médico profissional, né? E se eles têm algum paciente, eles te ligam pra gente e chamam. Pelo menos o Hospital do Câncer deveria ter um, né? Porque eu acho assim, a família chega, não só o paciente, mas a família também fica toda debilitada, né? Sim, o Hospital do Câncer tem, e o Hospital do Rim também tem. Uhum. Tem profissionais que acompanham essas pessoas, né? E como foi para você fazer essa especialização na USP, né? Porque a gente sabe que é a mais conceituada, né, do país. E aí você saiu daqui de Dourados, você se graduou aqui na Unigran? Isso. Conta um pouquinho pra gente da sua formação. Eu fiz a faculdade na Unigran, né? Me formei na Unigran. E desde que eu estava na Unigran, eu já tinha esse desejo por fazer, né, essa especialização em psicologia hospitalar. Né? Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a pesquisar, né, algumas instituições e achei na USP. E foi a que eu mais me interessei, né? Então daí eu fiz uma prova, né? Achei assim que seria muito difícil eu conseguir, né? Porque é um nível de... As pessoas buscam muito, né? A concorrência é grande. É uma concorrência muito grande, eles são muito exigentes, né? Tem toda uma estrutura, né, de conceito deles. E aí eu passei na prova, passei na entrevista. E fiquei 2 anos, né? Fiz 2 anos de especialização. É a realização de um sonho, né? Imagina. Lá você entra, você tem um contato com os melhores profissionais, né? Considerado a nível de Brasil, né? Você tem contato com a equipe, são muito receptivos, né? É uma instituição muito difícil, é um padrão para você fazer o curso muito difícil, mas você tem todo um amparo, né? Um suporte. Né? Então foi a realização de um sonho mesmo, né? Assim, de conhecer aqueles professores que você via nos livros, né? Que você imaginava, assim, é muito bom, né? Às vezes assim, tem pessoas que têm por exemplo, tem um artista que ela morre, assim, né? Você já idealiza, já, né? É verdade. E eu via como alguns professores, né? Então a gente ter o contato, poder trabalhar, né? Poder estudar com eles, né? Assim, não tem preço isso, né? Com certeza, uma satisfação, né? É uma satisfação muito grande, nossa. Bom, a gente está conversando aqui no programa Saúde e Bem-Estar com a Juliana Pellegrinelli, mas eu vou para mais um intervalo e volto rapidinho. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense, e hoje num papo... De volta com o programa Saúde e Bem-Estar aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E hoje num bate-papo muito bacana com a Juliana Pellegrinelli, que é psicóloga, com pós-graduação na USP, psicologia hospitalar e também psicologia organizacional. E já falamos também da psicologia, da leitura biológica, que é uma das ramificações da psicologia. Mas Juliana, fala pra gente então sobre psicologia organizacional. A psicologia organizacional, o intuito dela é trabalhar nas organizações, nas empresas, né? Então, como ela é feita? Ou a empresa tem, né? Geralmente, às vezes, uma empresa grande, uma empresa, né, contrata-se um psicólogo, né? Para trabalhar somente com recrutamento, seleção, avaliação dos funcionários, né?
dar suporte para esses funcionários, motivação, né? Ou então, às vezes, essas empresas contratam, né? Contratam para fazer para abrir uma empresa, né? Hoje eu estou recrutando funcionários para uma empresa, né? Que vai abrir em breve, em Dourados, né? Então, assim, funciona mais como somente, eles contrataram somente para fazer o recrutamento. Então, eles me dão o quadro de funcionários que eles desejam, né? E aí eu faço o recrutamento e entrego a equipe pronta para essa empresa. E é interessante esse tipo de avaliação que os psicólogos fazem, né? Por exemplo, eu trabalhei em São Paulo em várias empresas e lembro muito bem numa delas que eles me mandaram desenhar uma árvore. Nunca vou me esquecer desse teste. E é interessante, né, que através de uma árvore o psicólogo consegue detectar alguma coisa da pessoa. Os testes são ferramentas, né, que ajudam muito o profissional, né? Às vezes a gente vê várias pessoas, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que isso, né? Mas nos testes nós conseguimos tirar muitas informações, né, da pessoa, traços de personalidade, o perfil, a agilidade, habilidade, né? E é justamente para isso que tem, né, o psicólogo, para avaliar se aquela pessoa tem habilidade naquela função, né? Se você tem habilidade, né, supomos, vou te contratar, eu preciso de secretários, né? Um exemplo. A pessoa ela é tímida, né? Ela é retraída, então ela vai sofrer muito nesse lugar. Ela pode até desenvolver a habilidade? Pode, né? Mas às vezes para ela pode ser muito mais difícil. Então, se eu tenho uma vaga que eu posso colocar ela e ela tem habilidade para aquilo, ela vai render muito mais no trabalho, né? Verdade. Então, os testes, né? Ele nos dá essa orientação, né? Então, nós temos a entrevista, na entrevista com a pessoa, né? A gente tem várias informações, né? Mas o teste ele é mais para dar uma segurança maior, né? Uma validação melhor, né? No que a gente está fazendo, para a gente não ter erro, para a pessoa não sofrer tanto naquele ambiente de trabalho dela. E na verdade o teste serve não só para eliminar a pessoa ou aprovar, mas também para direcioná-la para a vaga certa. Sim. Que bacana, né? Não é como uma coisa, não é como, né, para tirar a pessoa, não, é justamente para, né, conhecer o perfil. Conhecer o perfil e designar ela para uma vaga onde ela vai se sentir melhor, mais adaptada, né? É verdade. Até porque hoje nós trabalhamos, as empresas, é tudo muito rápido, é tudo muito, né? Então, às vezes a pessoa não tem esse tempo, né, para ela ficar desenvolvendo essa habilidade, né? Então, às vezes ela não teria uma oportunidade, ela não ficaria, né? Então, tem todos esses critérios que a gente tem que ter em consideração para poupar a pessoa. E até também, quando tu fala desse excesso, eu lembro daqueles que a gente faz pro Detran, né? Que a gente com uma mão escreve com a mão esquerda, com a mão direita, né? Vai fazendo os desenhos. Ou seja, ali também já tem o perfil da pessoa certinho. Sim, justamente para você avaliar a sua atenção, né? O seu raciocínio rápido, né? Num trânsito hoje, num trânsito de Dourados, né? Que nós vivemos, né? Cada vez mais movimentado, cada vez mais, né? Então, é necessário os testes justamente para ver se a pessoa ela vai ter esse reflexo, né? Se ela vai ter essa atenção. Tomar uma decisão rápida, Isso. né? E às vezes até num quadro mais grave, né? Pessoas que às vezes têm um problema mais, né, mais sério de saúde, problemas emocionais ou que tomam muita medicação, altera, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Justamente o teste ele nos dá esse cuidado, né? É verdade. Juliana, a gente já conheceu um pouco de psicologia, né? Pelo menos eu estou muito satisfeita com o que eu ouvi aqui hoje. Tenho certeza que você aí de casa também gostou. Mas eu gostaria de saber um pouco mais da Juliana. Sabemos que você atua também com psicologia hospitalar, né? Como psicóloga organizacional. Mas o que mais assim você trabalha aqui em Dourados? Eu atendo em clínica, né? Eu trabalho com clínica. Já dei aula, né? Que legal. Já dei aula durante 2 anos.
parei justamente porque eu estava viajando muito para cursos, né? Então acabei parando. Então hoje eu tenho atuado mais como clínica. Trabalho também, acabo atendendo o projeto Provida, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Não. O projeto Provida, ele é um projeto que tem na Igreja da Católica de Dourados, né? Na Catedral. São profissionais que atendem lá, né? São profissionais já formados, né? Que uma vez na semana a gente atende meio período para pessoas que não têm condição de ter um acompanhamento pago, né? Que não tem convênio, que não tem, né? Então o Provida hoje ele dá esse suporte para as pessoas carentes, né? Que bacana. Então eu atendo lá meio período uma vez por semana também. E aí algumas pessoas que às vezes têm condição de pagar uma taxinha, paga e tem um acompanhamento. Né? Esse é um projeto que eu acho muito, muito bom, né? Muito lindo, por sinal. Muito, né? Sim, porque acaba pessoas, né, que realmente não têm condição possa ter um atendimento, possa ter um suporte, né? E é uma forma de você demonstrar o amor ao próximo. Sim, e são vários psicólogos que atendem lá, né? Então, assim, hoje está tomando uma proporção muito grande, então tem uma certa fila de espera. Que também, né? Um vai divulgando para o outro, né? E aí vai dando bastante movimento. Mas tem tido um resultado muito bom, né? E isso é satisfatório, né? A gente poder ver que várias pessoas têm acesso, né? A ter um acompanhamento. É verdade. Né? E lembrando sempre que a psicologia não é só para aqueles casos extremos, né? Quando você está já naquela situação que precisa mesmo procurar o profissional, mas de forma preventiva, né? Sim, porque o que acontece? Hoje a pessoa ela acha assim, eu não dormi, mas eu tomo um remédio, eu tomo um Dramin, tomo alguma coisa e durmo, né? Então amanhã vai surgir uma outra coisa, porque o nosso corpo, ele demonstra, né, o ser humano ele tenta ir arrumando formas de burlar, né? É verdade. Você vai arrumando mecanismos de defesa para tentar burlar o que você está sentindo, né? Então, a pessoa, ainda hoje, a pessoa geralmente chega a um psicólogo quando ela já está num caso avançado, né? Então, ela já está num sofrimento grande, né? Então, se ela percebe que ela não está bem, né? Porque o que as pessoas falam, eu vou dar uma de psicólogo, né? Por mais que você vai no salão de beleza, por mais que você vai na sua amiga, por mais que você vai, né? Os seus amigos vão falar o que é o senso comum, é o que ele acha, é o que ele está tentando te ajudar, mas às vezes não é o suficiente para você. E não é o correto também. E não é o correto, né? Então, a psicologia, ela vem para dar um suporte para essa pessoa, para ela conseguir resolver as questões que está fazendo ela sofrer e por que ela está fazendo. Porque quando a gente está num sofrimento, a gente não consegue enxergar, né? Muitas vezes você não consegue olhar com a realidade daquilo que você está vivendo, né? É verdade. Então, você vai tentando levar, vai tentando esconder, vai tentando às vezes burlar em bebida, em medicação, né? Enfim, tem diversas formas de uma pessoa tentar se ocupar para esquecer o problema. E na verdade já está aumentando o problema, né? Se afunda no trabalho, fica 2, 3, 4 horas na academia para tentar esquecer. E isso ela só vai estar prorrogando. Uma hora ela vai ter que, né? É verdade. Então, assim, e a psicologia, ela não é, eu vou lá para conversar. Não, né? É muito maior do que isso, né? Você não vai para conversar, né? Você não vai só conversar. É muito além de tudo isso, né? Livre de julgamentos, livre de qualquer coisa, né? Uma das coisas que eu acho importante e que eu falo para todos os meus pacientes, né? É muito importante a gente ter a nossa família, ter os nossos amigos, ter a nossa vida social, ter as nossas crenças, né? A religião é muito importante, independente de qualquer religião, né? É importante para todo ser humano acreditar em alguma coisa,
Mas nada disso, né? Nada disso é o suficiente, às vezes, para uma pessoa que está passando por um sofrimento muito grande. É né? verdade. A depressão ajuda, mas o tratamento está aí, a ciência está aí, né? Com e eu certeza. acho que, eu vejo que se Deus permitiu, né, é algo tão bonito, né? A medicina, a psiquiatria, a psicologia, cada pessoa tem um dom, né? É verdade. E é para a pessoa, para ela buscar o melhor para ela, né? Que é para ela diminuir esse sofrimento. É verdade. E, na verdade, Deus capacitou os médicos, né? Já para que a pessoa tenha esse recurso e busque, né? Para não ficar sofrendo. Mas, Juliana, foi um prazer muito grande. O meu diretor já fez um sinalzinho ali que eu tô com o meu tempinho estourado. Gostei muito de conversar com você, sabe? A gente vê, assim, que o assunto é muito abrangente, né? Precisaríamos gravar outros programas para a gente falar de outros assuntos. Mas eu vou te convidar outras vezes, viu? Obrigada, eu agradeço pelo convite, né? Agradeço por estar podendo falar um pouquinho, né? Realmente é muito abrangente, né? O que tem para falar. Mas eu agradeço pela participação, né? Estarei à disposição para outros programas. Tá certo. Eu tenho certeza que a TV Grandourados e a população douradense só teve a ganhar com a sua participação aqui no Saúde e Bem-Estar. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu conto com você na próxima semana. Até lá e tenham todos uma boa semana.